Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Quem está vivo aí? Quem está feliz? Glória a Deus. A Bíblia fala: alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nessa noite a nossa oração seja atendida por Ele, que nós venhamos colocar diante do Senhor, né? Aquilo que nós almejamos nessa noite, não deixando de louvar e adorar a Ele, pois o motivo de nós estarmos aqui é para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E se o Senhor quiser, né, atender às nossas orações, às nossas súplicas, amém. Porque lá em Mateus 6,33 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Quero ler com vocês um texto, está lá em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Acharam aí? Diz o seguinte, olha: todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram, Jesus disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Irmãos, sabemos que o nosso Senhor não mudou, Ele é o mesmo. É o mesmo que João Batista enviou seus discípulos lá para perguntar: o Senhor é o Messias que está por vir? Jesus não falou assim: eu sou. Não, ele só fez lá os sinais, curou as pessoas e falou com os discípulos: vai lá e fala o que vocês viram. Irmãos, não era costume ver pessoas sendo ressuscitadas, não era ver pessoas voltarem a enxergar. A gente sabe que teve profetas do Senhor de verdade? Sim. Amém? João Batista foi um dos profetas do Senhor que veio preparar o caminho? Sim. Mas o que Jesus fez foi algo que o mundo ainda não tinha visto. E através, do Filho amado do nosso Pai, que é Jesus Cristo, ele foi lá e fez aqueles milagres. Não somente aquele milagre, mas o maior milagre é salvar-nos do pecado e da morte através do seu sacrifício. Se tem alguém que pagou um alto preço pelas nossas vidas, é Jesus. E eu te pergunto, você acha que Jesus ele mudou? Não, ele é o mesmo. Você está aqui nessa noite à procura desse Jesus que curou, abriu os olhos das pessoas, veio, entregar a sua vida, ou você veio atrás somente de Jesus, que somente é algo que você precisa, algo que você interessa? Se não for aquilo que interessa para você, você abandona o caminho. Os discípulos de Jesus, eles permaneceram fiel até o Senhor. Até que o Senhor, levasse eles continuaram. Os apóstolos, continuaram pregando o evangelho, continuaram anunciando as boas novas. E através da vida dessas pessoas é que chegou também o evangelho até nós. Nós não merecíamos ouvir uma palavra aonde nós podemos ser salvos através de nossa fé em Cristo Jesus. Mas Jesus falou assim: não, eu vou dar a eles a oportunidade. E graças a Deus que Jesus fez um milagre na minha vida e ele fez um milagre também na sua vida, porque ele abriu seus olhos para que você possa enxergar a verdade. Talvez você fale assim: nossa, mas não estou vendo tantos milagres. A Bíblia fala que os milagres acompanharão aqueles que creem.
Você também pode ser uma pessoa, instrumento nas mãos do Senhor para gerar milagre na vida de outras pessoas. Porque o que nós temos visto é as pessoas falando: nossa, não estou vendo ninguém mais andando, não estou vendo coxo nenhum mais andando, não estou vendo mais paralítico sendo curado. Porque a fé das pessoas estão se esmorecendo, mas a sua fé não venha se esmorecer. A sua fé venha permanecer em Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então ore. Ore o Senhor pela sua vida, ore pelo Senhor pela sua casa. Não sei se você precisa de algo nessa noite, de um milagre nessa noite. Mas ore, porque o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. É o mesmo Jesus que estava ali fazendo sinais e milagres na vida daquelas pessoas que acreditavam. É o mesmo que hoje trabalha em nossas vidas. E que nessa noite nós possamos dar lugar a Ele, possamos engrandecer o nome do Senhor, louvarmos a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé um momento, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele faça algo aqui nessa noite em nosso meio, que Ele manifeste o poder dEle em nosso meio, através do nosso louvor, através da nossa adoração, através da nossa súplica nessa noite. Pai, mais uma vez nós te agradecemos ao Senhor, Pai, por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui em Teu nome, Jesus, podendo louvar, adorar, exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Jesus, bem-aventurado, a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quantas pessoas, ó Deus, querem ver milagres acontecendo para depois crer. Quantas pessoas querem ver, Deus, a mudança acontecer primeiro para depois crer. Deus, nós cremos num Deus que faz o milagre no impossível. O impossível na vida dos homens o Senhor pode fazer, e nessa noite nós estamos aqui, Senhor, te louvando, Senhor, te adorando, Senhor, glorificando o nome santo do Senhor. Nessa noite nós estamos aqui bendizendo o nome santo do Senhor. Fica à vontade neste lugar, Pai. Toma teu lugar de honra aqui nesta noite. A nossa vida é tua. Ó Pai, a nossa vida pertence ao Senhor. Nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor como pó e cinza, reconhecendo, Jesus, que nós somos falhos, somos pecadores, mas arrependidos, Jesus. Creio, Pai, arrependidos. Nós estamos aqui nesta noite, arrependidos, Deus, das nossas falhas, das nossas transgressões, arrependido, Deus, das nossas más escolhas, arrependido, Deus, porque muitas das vezes o Senhor fala conosco e nós não damos crédito, mas Jesus, que nessa noite passamos a ouvir a Tua voz, podemos ouvir a Tua voz e obedecer o Senhor é tudo. A obediência nas nossas vidas, ela quebra a maldição em nossas vidas, e nessa noite nós estamos aqui, Jesus, para te louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Receba, ó Deus, este momento, Deus, a qual nós entregamos a Ti. Poderíamos, ó Deus, estar em nossas casas, poderíamos, ó Deus, estar ali, Deus, fazendo os nossos afazeres dentro das nossas casas, poderíamos, ó Deus, estar ali, Deus, descansando, mas nós, ó Deus, guiados pelo Teu Espírito Santo, chegamos até aqui neste lugar de oração, de adoração, para prestarmos, ó Deus, um culto, Deus, de agradecimento ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse dia de vida, agradecemos ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, agradecemos ao Senhor porque o Senhor abriu os nossos olhos e nos fez enxergar a verdade que é o Senhor abriu os nossos ouvidos para nós ouvirmos a Tua voz, e o Senhor é o Senhor que direciona as nossas vidas, que o Senhor possa, sim, sempre, ó Pai, direcionar as nossas vidas para a honra e a glória do Senhor, para que a nossa vida seja uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, Pai. Pai, nós te agradecemos ao Senhor por essa casa de oração. Nós te agradecemos ao Senhor por este lugar, Pai. Ó Pai, é um lugar, Deus, difícil de acesso, é um lugar pequeno, mas aqui tem pessoas, Deus, que não olham, ó Deus, as circunstâncias, não olham as dificuldades, mas são ousadas para chegar até aqui nesta noite, para te cultuar o Senhor, para te louvar o Senhor, Pai, para bendizer o nome santo do Senhor. Então, Deus, vê que o Senhor possa ver verdade em nossas vidas, o Senhor possa ver da nossa parte um esforço verdadeiro, meu Deus, meu Pai, e se agradar, Deus, das nossas vidas aqui nesta noite. Se agrada, Jesus, de nossas vidas, se agrada, Deus, de minha vida, se agrada da vida, Deus, do meu irmão, da minha irmã que aqui está, se agrada, Deus, da vida dessas crianças que aqui estão nessa noite, meu Deus, meu Pai. Receba, Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, meu Deus. Não nos permita, Deus, sairmos aqui, Deus,
Deus, de uma maneira diferente daquela que o Senhor quer que nós saiamos, mas que o Senhor possa direcionar as nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, o Senhor é um convidado especial nessa noite. Toma teu lugar de honra em nossas vidas, toma teu lugar de honra. Espírito Santo de Deus, tem de liberdade de falar ao nosso coração, aos nossos ouvidos, aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, tem de liberdade de, Deus, aqui nessa noite, direcionar as nossas vidas, se preciso for, Deus, quebrar alguma coisa, quebra, mas ali, Deus, faça novamente, Deus, ali, Deus, algo novo sobre nossas vidas, pois nós somos um vaso em tuas mãos, meu Deus, meu Pai, e nós precisamos ser moldados por ti. Precisamos ser moldados pelo Senhor aqui nessa noite. Talvez pessoas que aqui estão, talvez eu que esteja aqui, Pai, não está conforme a tua vontade, conforme o teu querer, mas nos molda, Jesus, molda, Deus, o nosso caráter, molda, Deus, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, mas não nos deixe, Deus, ser pedra de tropeço para ninguém, não nos deixe, Deus, ali, Deus, fazer com que pessoas pecam pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, mas, Pai, que o Senhor possa, Deus, moldar as nossas vidas aqui nessa noite. Pai, nós estamos aqui e precisamos do Senhor. Manifesta, Jesus, o teu poder. Manifesta, Deus, o teu poder aqui no nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós clamamos o Senhor, nós clamamos a manifestação do seu poder. Fica à vontade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade. No momento que nós estivermos aqui, Deus, os grilhões venham a ser quebrados, as correntes, Deus, que tem ali aprisionado as pessoas aqui neste lugar. Pai, venha aqui ser quebradas nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei como está a vida do meu irmão, não sei como está a vida dessa pessoa, mas se algo precisa ser quebrado nessa noite, que ela possa orar, possa clamar ao Senhor e falar: Deus, algo está me prendendo. Quebra, Jesus, quebra nessa noite, Deus, quebra, Deus, o vício, quebra, Deus, o pecado, quebra a maldição em nossas vidas, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que tem escravizado o teu povo, Pai, que venha ser quebrado nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Nessa noite nós clamamos o Senhor, entregamos, ó Deus, este culto em tuas mãos, também colocamos diante do Senhor, Pai, essa comunidade nas mãos do Senhor. Visita, Deus, os quatro cantos dessa comunidade, aonde nós não vamos, o Senhor vai. Vai com autoridade e poder, Jesus. Vai com autoridade e poder, vai com libertação, vai com cura, restauração. Pai, Deus, ali, Deus, pessoas que estão ali nas drogas, liberta essas vidas, transforma essas vidas. Ainda nós cremos num Deus do impossível, nós cremos que o Senhor se faz presente no nosso meio e o Senhor pode fazer algo, Deus, acontecer na vida dessas pessoas que estão ali sofrendo, aprisionadas nas drogas, aprisionadas no vício da bebida, aprisionada, Deus, num vício, Deus, ali, Deus, que ela não tem condições de soltar por si só, Pai. Então liberta essas vidas, transforma essas vidas, Pai. Visita, Deus, os hospitais, visita ali, Deus, os hospitais, visita os hospitais ao redor dessa igreja. Venha, Deus, com tua cura, venha, Deus, com teu Espírito Santo soprando sobre essas vidas, trazendo vida sobre essas pessoas. Talvez pessoas que estão ali, estão à beira da morte, mas estão ali com o coração ali, Deus, cheio de ódio, estão com o coração ali, Deus, duro, Pai. Trabalha, Deus, no coração dessa pessoa, transforma, Deus, a vida dessa pessoa. Pai, que haja arrependimento na vida dessas pessoas, e o Senhor novamente sopra o teu Espírito Santo, sopra sobre vida, sobre essas pessoas, trazendo vida. Ali, Deus, talvez a palavra do médico, não, ali, Deus, é que não tem jeito, não tem chance, mas a palavra final é do Senhor, a palavra final não é do homem. Então, Jesus, venha fazer um milagre. Deus, se tiver pessoas aqui nessa noite que tem um ente querido, ali, Deus, no hospital, tem um ente querido ali, Deus, em alguma situação difícil, seja no presídio, seja ali, Deus, algo ali, Deus, que o Senhor possa visitar essas pessoas nessa noite, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, Deus, soprando vida, sopra, Espírito Santo de Deus, traga libertação na vida daqueles homens que estão aprisionados ali, Deus, nos presídios, mesmo que eles estão ali, Deus, atrás das grades, que eles possam entender que é um tempo, Pai, que é preciso eles passarem, mas que eles venham sair dali, homens e mulheres, tementes ao Senhor, homens e mulheres que queiram viver uma vida com o Senhor, uma vida exemplar, uma vida, ali, Deus, um testemunho, uma carta viva, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, Deus, as maternidades, crianças que estão nascendo. Pai, quantas crianças, Deus, têm nascido ali, Deus, com alguma deficiência, mas, Jesus, que não venha faltar amor no coração dos pais,
para com os filhos. Ó Pai, se preciso for, ali Deus, se possível for, o Senhor venha com a tua cura sobre essas vidas, sobre essas crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque o Senhor é um Deus que põe em ordem aquilo que está em desordem. O Senhor é um Deus que põe no lugar aquilo que está fora do lugar. Então ouça sim, Deus, a oração de pessoas que aqui estão, que talvez conhecem alguém que está ali, Deus, passando por um momento como este. Meu Deus, meu Pai, que essa pessoa, Deus, não venha desistir, mas que ela possa acreditar, Deus, que ela possa acreditar no Senhor, que o Senhor é um Deus que traz alegria aonde tem tristeza. O Senhor é um Deus que traz paz aonde não há paz. O Senhor é um Deus que faz algo. O Senhor é um Deus que já fez o impossível ao nosso favor, entregando o seu Filho por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós tenhamos vida. E, Deus, que esse espírito de enfermidade que tem cercado as nossas vidas, que bate em retirada em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito, Deus, de depressão, espírito, Deus, ali, Deus, ao contrário ao seu, que bate em retirada das nossas vidas, que bate em retirada das nossas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que nós oramos o Senhor nessa noite e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. E aquilo que não foi falado ainda, Pai, o Senhor possa usar pessoas aqui nessa noite e que a nossa oração não venha ficar somente, Deus, entre quatro paredes, mas que possa chegar ao Senhor nessa noite. Possa chegar ao Senhor nessa noite o nosso clamor, a nossa oração, a nossa adoração. Chega ao Senhor nessa noite como oferta viva, como essência agradável ao Senhor. E o Senhor possa receber, Pai, a nossa oração, Espírito Santo de Deus. O Senhor possa receber o nosso clamor nessa noite e fazer algo em favor das nossas vidas. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível àquele que acredita. Não esqueça que a quem nós estamos clamando é um Deus de milagres. É um Deus de promessas. É um Deus que vê todas as coisas. O Senhor é um Deus que tem olhos e vê. E a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida para salvar. Então, que nessa noite você possa crer no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Convido as meninas a estarem à frente. E você, no seu lugar, também louve e adore o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Cumprimentamos a igreja na Santa Paz do Senhor. Amém? Você viu, né? As meninas. Achei que eram as meninas ali querendo cantar. Glória a Deus, né? Jovem até 100 anos, né, gente? Então, eu falo as meninas, jovem, então é eu, é você, né, Dona Maria? Somos nós, né? Nós somos jovens. E nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Graças a Deus, mais um dia de vida. Mais um dia nós estamos andando, respirando, enxergando, falando. Mais um dia passamos por prova? Passamos. Passamos por tribulações? Passamos. Mas graças a Deus nós estamos vivos. Graças a Deus ainda há esperança, ainda há vida, né? Então, enquanto há esperança, há vida, né? Então, não desanime por causa da luta, não desanime por causa das tribulações, não desanime por causa das portas que fecharam, né? Que você nessa noite venha se entregar, né, para o Senhor, de mente, corpo, alma, coração, né? Se rasgue na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Hoje está igual a semana que passou e a outra, viu? Estamos contando com... Você faltou. Nós estamos contando com as ajudas aí, em nome do Senhor Jesus. Porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo
o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo no braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre.
Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Glória a Deus, aleluia. Inclusive, essa música tem a ver com a palavra que vai ser ministrada. E a Maria Clara não sabe da palavra que vai ser ministrada. Então, assim, Deus ele é tão bom que Ele faz as coisas que muitas das vezes a gente pensa assim, será? Ele faz. Ele escolhe os louvores, Ele escolhe a palavra, Ele designa as pessoas. Ele faz tudo do jeito dele. Louvado seja o teu santo nome. Faça deste louvor nessa noite uma oração sobre a sua vida. O nome deste louvor é Se Eu Não Te Ouvir. Nossa vida é feita de escolhas. Nós podemos escolher o sim ou não. Então que nessa noite você venha calar a voz opressora e venha ouvir somente a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela te dá refúgio. A voz do Senhor, ela te dá paz, ela te dá alegria, ela te dá direção. A voz do Senhor, muitas das vezes, está ali nos alimentando espiritualmente. Então, pare de ouvir a voz opressora, pare de ouvir as pessoas que são contrárias aos seus sonhos, aos seus projetos, e escuta somente a voz do Senhor. Tua voz, Senhor, Faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, Ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, Fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, É cheia de majestade, ela aponta a direção para toda a confusão e traz luz na escuridão. Olha aí, ó. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, olha aí, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua.
no começo, meio e fim. Sua voz é tudo. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atento ao teu mandar. Fala, Deus, pede Ele nessa noite. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, o que acontece? Eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Que nessa noite você venha calar todas as vozes opressoras, todas as vozes de má notícias que têm chegado até você, falando que você não vai ser, que você não vai conseguir, que aquela porta não vai abrir, que este sonho é muito grande. Cala todas as vozes opressoras nessa noite e somente escuta a voz de Deus, porque a voz de Deus ela vai te mandar prosseguir. A voz de Deus ela vai te transmitir paz, ela vai te transmitir conforto, acalento sobre a sua dor. Muitas das vezes nós queremos achar e ouvir a voz de todos. Muitas das vezes nós pensamos que a voz de Deus é a voz do mundo, a voz do povo é a voz de Deus, mas é engano. A voz do mundo é a do mundo, não é a de Deus. Que nessa noite você venha sair daqui confiando naquilo que o Senhor falou para você. Que você venha tampar os ouvidos para aquilo que tem te entristecido, te amargurado. Que você venha calar a sua boca muitas das vezes quando você também quer fazer aquilo que o diabo quer que você faça. Que você venha ouvir aquilo que Deus quer, que você venha falar aquilo que Deus quer, que você só venha ver aquilo que o Senhor quer. Pede Deus para direcionar a sua vida. Nessa noite que você venha pedir, Deus, direciona o meu agir, direciona o meu falar, direciona o meu pensar, porque se eu te ouvir, Deus, eu vou prosperar. Se eu te ouvir, eu vou viver. Se eu te ouvir, Deus, as coisas vão dar certo para mim. Mas quando eu não te escuto, quando eu tomo direção precipitada, quando eu acho que eu sei tudo, Pai, aí, Deus, muitas das vezes eu vou quebrar a cara, eu vou errar. Então que nessa noite você venha sair daqui pedindo Deus para direcionar a tua vida. Porque se você ouvir Ele, você vai prosperar. Se você ouvir Ele, você vai ganhar essa guerra, essa batalha. Porque Ele não é Deus que perde guerra e não perde batalha. Pelo contrário, Ele ganha todas as guerras por mim e por você. Então nessa noite aquieta a tua alma, aquieta o teu coração e deixa Deus trabalhar. Cale as vozes opressoras contra a tua vida, porque a palavra final ela vem de Deus. Não vem do homem que come arroz e feijão, mas ela vem de Deus. E Deus nessa noite fala de escape. Deus fala de livramento. Toda ferramenta preparada, toda ferramenta preparada de Satanás contra a sua vida, contra os seus entes queridos não irão prosperar. Porque hoje Deus determinou uma
uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua. E não vale encantamento contra a tenda de Israel. Recebe livramento da parte do Senhor. Recebe o escape da parte do Senhor. Receba nessa noite a voz do Senhor sobre a sua vida. Aí eu não sei ouvir a voz de Deus, peça a Ele: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Fala, Deus, fala comigo. Me direciona, não me deixe andar por caminhos tortuosos, mas me ajuda e me ensina a andar pelo teu caminho, porque eu sei o caminho, a verdade e a vida. Então me direciona, me capacita. Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar, porque agir no Senhor ninguém impedirá sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Deus santo e Deus poderoso. Ninguém me ajudando a cantar. Eu já tô rouca, eu tenho que pregar. Vocês dão um jeito na vida suas aí. Tá achando que é só eu que tenho que fazer obra, Maria Clara, vocês tudo sentado aí, de boca fechada. Tá vendo? Fica até um silêncio nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus também separou este louvor para você nessa noite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar
apagar, muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Fala para ele nessa noite, quieta minha alma, Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Nós acabamos de cantar e falar. Então a palavra tem poder. Então prefira confiar e acreditar naquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Amém? Vamos fazer um instante de oração. Em nome do Senhor Jesus, antes de nós irmos para a palavra do Senhor. Não sei aquilo que você necessita, mas o Senhor sabe. Ele sabe do seu problema, Ele sabe da sua dor. Então coloque, deposita diante dEle a sua necessidade, porque Ele é fiel para cumprir. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Deus, mais uma vez eu venho diante de Ti como pó, como cinza. Ó Deus, como o menor vaso dessa congregação nessa noite. Ó Pai, eu venho pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, meus erros, minhas falhas, iniquidades, transgressões, que seja em meu agir, meu falar e meu pensar. Ó Deus, limpa minha mente, o meu coração, o meu caminho. Olha, se eu tenho andado algum caminho mal, me corrija, chama a minha atenção.
mas não me deixe andar por caminhos de morte, caminhos tortuosos. Não deixe os meus irmãos andarem por caminhos de morte, caminhos tortuosos, Senhor. Mas nos ensina, nos instrui, Deus, a andar, Deus, pelo caminho que é o Senhor. Deus, nessa noite eu estou aqui como boca de Deus, a ministrar a palavra que o Senhor me revelou, Deus, ali na terça-feira. Ó Pai, eu venho pedir ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que eu quiser falar, que o Senhor cale. Mas tudo aquilo que o Senhor quiser falar, que o Senhor abra a minha boca, abra os meus olhos. Ó Pai, que o Senhor venha mostrar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu queira. Ó Pai, que o Senhor venha tirar todo embaraço, que o Senhor venha jogar por terra todo o céu de bronze, que o Senhor venha jogar por terra toda a arma forjada, toda ferramenta preparada de Satanás contra este ministério, toda ferramenta preparada de Satanás contra vidas que adentraram por essa porta, tudo aquilo que o inimigo armou, tramou, planejou contra as nossas vidas. A palavra final ela vem do Senhor. A palavra final não vem do homem dessa terra. E por isso eu peço ao Senhor, repreenda o ladrão da mensagem. O demônio que é sagaz e astuto na hora da palavra, coloca as pessoas dispersas. Oh Deus, eu não saí da minha casa para vir aqui brincar de ser crente, ó Pai. Eu saí da minha casa para trazer, Deus, aquilo que o Senhor me mandou, me ordenou nessa noite. Ó Pai, então eis-me aqui como boca do Senhor nessa terra. E usa-me com poder, graça e autoridade nessa noite. Ó Pai, usa minha vida como o Senhor nunca me usou, Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque, Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu preciso de Ti, vidas aqui também precisam de Ti, precisam ouvir a Tua voz. Eu não sei da necessidade deles, mas através dessa palavra, eu creio que o Senhor vai suprir a necessidade de muitos aqui, Pai. Então fala conosco nessa noite, de forma tremenda e poderosa, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Que o Senhor visita cada mente, cada coração, Pai. Que o Senhor venha jogar por terra toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade. Eu peço, Senhor, mais uma vez, sua cobertura espiritual sobre este lugar. Cerca este lugar com seus muros de fogo. Cerca a nossa direita, esquerda, frente e costa. Cerca este altar, cerca a minha família nessa noite. E em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Porque nós estamos aqui ansiosos, ó Pai, para ouvir, Deus, mais uma vez aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Porque o Senhor tem falado conosco desde a abertura do culto. Então fique à vontade em nosso meio, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá sobre as nossas vidas. É o que nós oramos e pedimos a Ti nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode assentar, em nome do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, tem até lugar, né? Tem quarta que não tem lugar. Abram comigo a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias 4. Não feche a Bíblia. Nós vamos ler o verso 1. Eu vou falar umas coisas e eu vou citar alguns versos para vocês também. Vocês deixam esses tantos de fundo. Você sabe que eu tenho problema com isso, né? Eu sou uma pessoa que não fica quieta. Graças a Deus que eu não fico quieta, né? Senão que eu ando, eu faço alguma coisa. Se eu ficasse quieta. Tem mãe que reclama que os meninos fazem bagunça. Glória a Deus que faz bagunça. Queria que o menino falou, o outro até riu, ela até gostou, você viu? Aí quer que o menino fique parado lá igual estátua, brincando de estátua o tempo todo, né? Eu tenho uma baixinha que eu olho lá às vezes, ela cansa eu, Gabriel, Felipe, Maria Clara e ela não cansa. Aí o Gabriel fica assim, você não cansa não? Não. Você não para não? Não, ainda responde ainda. Aí esses dias nós passamos na porta de uma igreja, né? Ela olhou para a igreja assim e olhou para mim, né? Eu falei, Liz, você está precisando de ir na igreja, você está faltando muito. Estou precisando. Eu falei, eu sei que você está precisando. Eu vou levar o seu um dia de domingo, quarta-feira, não dá não. Domingo eu vou levar o seu. Aí ela ficou toda feliz, tadinha. Só que esses meninos dormem demais, gente, acorda cedo para vir para a igreja, né? Aposto. Só Jesus na causa. Acharam? Neemias 4. Vamos ler o verso de número 1 que nos diz. Primeiro título, né? Olha o título. Os inimigos atrapalham as obras. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira,
se indignou muito e escarneceu dos judeus. Só até aqui para vocês entenderem. Depois vocês buscam ler o livro de Neemias, desde lá do capítulo 1, mas eu vou fazer um breve resumo. Neemias era um copeiro de confiança do rei da Pérsia, né? Eu até anotei o nome dele, Artaxerxes. A gente dobra até a língua para poder falar, na Babilônia. E ao saber que a cidade de Jerusalém estava em ruínas e que os judeus enfrentavam grandes dificuldades, o que ele foi fazer? Primeiro ele entristeceu e foi orar a Deus. E aí pediu Deus, né? Pediu primeiro o patrão dele, pediu Deus e foi até aquela cidade ajudar o povo. Então aqui eu já começo com um gancho referente a esse texto. O que ele fez? Ele entristeceu. E o que ele foi fazer depois? Orar. Então, muitas das vezes tem guerra que está um tsunami. É do seu sangue que está lá no tsunami. Mas você tem que orar e pedir a Deus direção. Ô Deus, eu posso entrar nessa guerra? Como disse Solimar. Eu posso pôr minha mãozinha branca? Eu posso pôr minha mãozinha amarela, minha mãozinha preta, minha mãozinha não sei que cor? Eu posso. Se Deus falar com você que você pode, então você vá. Mas se Deus falar com você não vá, você não vai. Porque você vai perder a guerra e ainda vai passar vergonha, né? E ali, Neemias teve essa missão de liderar a construção, a reconstrução deste templo, desse muro. E ali a obra, ela enfrentou muitos problemas. Ela enfrentou zombaria dos inimigos, ela enfrentou fraqueza física, emocional e espiritual. Ela enfrentou, como que se diz assim, falta de fé, falta de esperança. Né? Será que eu vou conseguir? Será que nós vamos conseguir? Será que vai acontecer? O que vai ser? Né? E ali os inimigos dele, como eu acabei de ler, que era Sanballat, Tobias, né? Eles estavam tentando intimidar e conspirar contra aquela obra. Muitas das vezes eles, no verso do capítulo de número 6, vai falar que até mesmo esses homens, eles armaram para matar Neemias, de tão furioso que eles estavam. E ali o rei permitiu que ele fosse, e ele foi para fazer essa reconstrução, e essa obra foi só enfrentando problema. Quem já mexeu aqui com reforma? Quem já mexeu aqui com obra? Você já sabe como é que é, né? Você faz um furinho aqui e aparece outro. Você compra um tijolo, tem que comprar 100. Você compra um saco de cimento, tem que comprar 1 metro de areia. E aquilo ali não termina. Você imagina um muro gigante, numeroso, enorme, né? A Bíblia não relata o tamanho que ele era, mas era um muro enorme. E ali eles não tinham, muitas das vezes, pessoas para estar ajudando. Muitas das vezes estava faltando ali força, porque imagina, não tem nenhum homem aqui que trabalha. O Gabriel já foi servente, né? Meio servente, meio pedreiro. As mulheres também muitas das vezes ajudam na obra. Você imagina, carregar peso o dia inteiro e ainda ir lá fazer. E ali, de repente, você está construindo um sonho, você está construindo um projeto, você está ali suando, batalhando para completar aquela obra. E aí vem um secretário de Satanás, vem um enviado do diabo. Se fosse um, estava bom, né? Aqui no caso são 3 enviados. E ali começaram a observar aquela obra. Esses homens é doido. Eles estão achando que eles vão conseguir reconstruir isso aqui? Não vão mesmo. Só que eles foram vendo que eles foram avançando. E na medida que eles avançavam, eles pensavam assim, eles estão conseguindo? Como é que é isso que eles estão conseguindo? Esse tiquinho de gente, né? Ali estão precisando de dinheiro, estão precisando de coisas. Como é que eles estão construindo isso? Como é que eles estão conseguindo sobressair dessa situação? E ali começaram a conspirar contra a obra. Começaram a conspirar contra os cabeça. Começaram a conspirar contra as pessoas que estavam na linha de frente daquela obra, né? E ali teve ameaça. Ameaçaram eles. Vocês vão parar com isso aí? Não, nós vamos matar vocês. Nós vamos continuar. Essa obra não pode parar. Nós vamos continuar. Até debaixo de ameaça, nós vamos continuar. Nós não vamos parar. E ali, o povo foi batalhando, batalhando, batalhando. E o verso de número 4 relata que eles já estavam, como se diz, com pressa.
eles estavam em cativeiro, de certa forma, e estavam humilhados, estavam cansados, estavam sobrecarregados. E aí no verso 4, no verso 8 vai nos relatar que os inimigos tramaram uma guerra contra eles. Aí aqui eu quero falar algo para vocês. Por que armaram uma guerra contra eles? Porque estava tendo edificação, estava tendo construção, estava florescendo algo. Então aquilo que floresce, aquilo que cresce, aquilo que destaca, ela vai chamar a atenção dos inimigos, dos amigos, vai chamar a atenção das pessoas ao redor. Você viu aquela figueira? Você viu aquele pé amarelo, aquele pé, você viu? Tá florido, tá bonitinho. Você viu aquela mangueira? Você viu aquele pé de manga? Você viu aquele pé de laranja, aquele pé de limão? Vamos tacar uma pedrinha nele para cair umas frutinhas ali para a gente comer e se alimentar? Vamos armar contra aquela árvore ali para a gente derrubar ela e catar os frutos dela? Muitas das vezes é assim comigo e com você. Muitas das vezes, quando a gente está começando a florescer, muitas das vezes, quando você está com um sonho, com um projeto ali, que ele está começando a andar, começando a decolar, levanta um de um lado, levanta outro do outro, isso não vai dar certo. Você pensa muito grande. Se eu fosse você, diminuía. Isso aí, não sei o quê. Aí começa. Um daqui, um dali, um daqui, um dali. E se aí a pessoa tem a cabeça fraca, se a pessoa não tem domínio próprio, se a pessoa não tem uma opinião própria, o que vai acontecer? A pessoa vai caindo, vai desanimando, vai desistindo. Fulano tem razão, isso é grande para mim. Fulano tem razão, não vou conseguir não. Mas aqui, se está atacando pedra, se está acontecendo algo, se as pessoas estão te afrontando, é por quê? É porque está florescendo. Ninguém vai tacar pedra numa árvore que não chama atenção, que não é florida. Põe um pedaço de pau lá, como se fosse uma árvore, para você ver se aquilo, alguém vai olhar para aquilo, ou vai fazer assim, você andando. Né? Vocês viram os ipês, como é que estão lindos? Né? Aí coloca um ipê lá para você ver, para chamar a atenção. Eu, principalmente, que eu sou doido com planta, eu paro lá, olho, vou caçar, pegar uma e tal, aquilo ali chama a atenção da pessoa. E muitas das vezes, esse telefone é uma benção, né? Glória a Deus. Vão, meu filho, vira aí. E muitas das vezes, isso não acontece só com árvore. Isso acontece com pessoas. Isso acontece com chamado. Isso acontece com ministério. Isso acontece quando as pessoas começam a fazer a obra do Senhor. Quando começa a louvar, começa a pregar. Começa, né, algo ali, as pessoas, aquilo ali vai chamando a atenção das pessoas, né? E ali no verso de número 8, vai falar que eles armaram uma guerra. E aí Neemias, ele tem uma direção de Deus no verso 9. O verso 9, vou ler para vocês entenderem. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda com eles, de dia e de noite, por causa deles. Então, o verso de número 9 vai falar que eles entraram em vigilância. Eles oraram a Deus mais uma vez. Eles estavam fracos, oprimidos, abatidos, angustiados. E pensando em parar, em recuar, em desistir. Mas o que eles foram fazer? Orar. Reuniram um com o outro. Quando você está com um problema, que você está com uma adversidade, você vai o quê? Você vai conversar com alguém. Você vai reunir, fulano, vem cá. Me ajuda em oração nisso aqui. O fulano, estou com esse problema aqui. O pastora, vamos fazer uma campanha por causa disso, isso aqui, que a senhora acha? Vamos fazer isso aqui? Oraram, reuniram, colocaram diante de Deus e entraram em vigilância. Aqui eu quero abrir um parênteses para você. Não adianta a gente só jejuar. Não adianta a gente só orar. Não adianta jejuar e orar. Tem que ter 3 coisas. É orar, jejuar e vigiar. Porque você pode orar muito, jejuar muito, mas se você não vigia, você vai perder a sua bênção. Então, por isso que tem que ter os 3 em comum acordo, juntos, unidos. Que aquele povo, eles oraram,
Eles jejuaram e eles vigiaram, porque era uma obra, era uma construção. Pode ver que essas obras, quando está construindo esses prédios grandes, o que eles fazem? Eles contratam vigias noturnos. Contratam um turno para amanhã, né, que vai até de tardinha, e à noite chega outro. Eles ficam em vigilância para que não haja roubo, para que não haja danos, percas. E assim aquele povo, eles foram fazendo isso, né? Eles foram se reunindo, orando. Aqui, nós vamos ter que arrumar um jeito. Os inimigos estão lá tudo em reunião. Os inimigos estão tudo em reunião planejando contra a minha vida. Os inimigos estão tudo em reunião querendo a cabeça de Neemias, de Esdras. O inimigo está lá, está tudo junto lá no bolinho lá. E o que nós vamos fazer? Vamos orar a Deus. Vamos clamar a Deus por socorro. Quero ler o verso de número 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Por um período, eles acharam que não eram capazes de edificar o muro de Jerusalém. Eles pensaram, eles acharam, falando, a nossa força está acabando, a nossa fé está esmorecendo, a esperança está indo embora, os inimigos estão nos cercando, está armando para nos matar, está armando, como se diz, para poder pegar a gente no bote. Tem jeito não. Não tem jeito, vamos desistir. A força deles estavam acabando. Aí eu quero falar algo para você. Tem coisas que acontecem no mundo espiritual que o nosso corpo sente. Eu sinto. Se vamos supor assim, igual foi semana que passou, eu falei assim, tem uma coisa errada, tem uma coisa estranha. Isso não é normal. Pessoa, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho dor, nem dor de cabeça. Se eu já tomei remédio, se eu já orei e aquilo fica aquele trem, eu falo, isso é espiritual. Tem uma guerra aqui, né? E muitas das vezes isso acontece. Quando você passa por tribulações e você começa a ficar fraco, começa a ficar assim debilitado, o seu corpo ele sente aquilo. Porque a guerra é no mundo espiritual, mas ela afeta o mundo físico. Ela afeta a sua cabeça, porque a nossa cabeça é um campo de batalha. E ali o inimigo começa a falar na sua cabeça, desiste, não tem jeito, não tem como, para que você está tentando isso, para que você está fazendo aquilo, né? E o seu corpo vai sentir, e se você não vigiar, ele vai padecer. Você vai adoecer, né? Aquilo ali vai entrar na sua cabeça, vai descer para o seu coração, e você vai falar, é mesmo, eu não consigo, eu não estou valendo nada, minha vida é uma bosta, minha família não presta para nada, e aí só vai vir nos pensamentos negativos, e você vai alimentando aquilo, né? E aquele povo estava dessa forma. Eu não vou conseguir, não tem como, não tem saída para nós, não tem como. E olha o verso de número 11, que coisa mais profunda. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. O inimigo ele é tão sagaz e astuto, que o que eles pensaram? Vamos entrar, despistado, como quem não quer nada lá, e aí a gente vai infiltrar no meio deles, e no momento que a gente infiltrar, ganhar confiança, a gente mata eles. E isso acontece no meio da macumba? Acontece. Acontece no meio dos crentes? Acontece. Acontece lá no seu serviço? Acontece. Acontece lá na sua vizinhança? Acontece. Acontece muitas das vezes em casamento? Acontece. Explica, te explico. Muitas das vezes você está lá no seu serviço, você batalhou para chegar onde você chegou, aí vem a pessoa que chegou da noite para o dia e começa a invejar o seu serviço. Nossa, eu queria ter um serviço desse, eu queria estar no lugar de fulano, eu queria estar no lugar de ciclano, e as coisas já começam a pesar. Aí você tem um casamento e de repente você tem uma amiga que não sai da sua aba. Aí a amiga vai na sua casa todo dia. Aí a amiga vai um dia, vai outro, depois quando você vai ver, só Jesus na causa.
Aí muitas das vezes você tem um problema. E aquilo ali você pensa assim, fulano é meu amigo, fulano fecha comigo, fulano está aqui em casa todo dia, fulano cresceu comigo, fulano não sei o quê. Olha o que os inimigos armaram contra o povo de Deus. Vamos infiltrar lá, vamos colar com eles, uhul, nós somos amigos, eu fecho com você. A gente entra, infiltra e depois cepa eles. Olha o pensamento do povo. Eu falo que esses hackers, esses povos, assim, muitas das vezes, né, eu falo, eles são tão inteligentes para as coisas ruins, por que eles não usam a inteligência para coisas boas? Né? Por que não usa para fazer o bem? Mas quando a pessoa é direcionada pelo mal, a tendência é o quê? É ser mal. Então que nessa noite você não venha deixar Satanás dominar sua mente. Não deixe Satanás, como se diz, chegar com sapatinho de algodão. E aqui Deus me fala algo na minha mente, né? Quando eu casei, eu mudei para cá, eu tinha uma amiga também. Essa amiga fechava comigo. Aí descobri que eu estava grávida. Dali eu peguei a maldade. Porque você aprende com os erros, mas se você permanecer no erro, já é burrice. Toda vez que bati aqui, minha filha, eu estou no altar, não posso mentir. Falar que seja de Deus. Bati ali, escondi. Caçando cobra? Não tô, não. Toda vez que bati aqui, eu chegava aqui, já ficava quietinha. E eu não conhecia a palavra de Deus ainda. Tem misericórdia, minha vida. Eu não posso passar mais mal, não posso perder essa criança. Essa promessa de Deus para minha vida. E ali eu passei. Mas o que é que o inimigo entrou na mente dela? Cola com ela, fecha com ela, você é amiga dela, depois você vai lá e arma contra a vida dela, mata a criança, mata o filho e pronto, a obra está destruída. Só que o inimigo, ele faz plano, ele faz ferramenta contra a minha vida e contra a sua. Porém, a palavra final vem do Todo-Poderoso. E eu comecei a orar. E vocês pensam que pararam por aí? Não. Vai fazer 17 anos que eu sou casada. Se eu contar para vocês, cerca de 15 anos, essa mulher me perseguiu. Na macumba. Toda semana tinha vigília na casa do Oleiro. Você lembra, Lidiane? De sexta? Eu já saí daqui sexta-feira, ficava lá sexta, sábado, domingo. Quase todas as vigílias eu era revelada. Os manos falavam que estavam fazendo obra de feitiçaria. A pessoa assim. Eu falei, mas não é possível.
Passava 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí Deus não levou não, mas está trabalhando. Entendeu? O que eu quero dizer para vocês? Vigia, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo aquele que bate no seu ombro, que diz que fecha com você, não fecha não. Não fecha mesmo. O inimigo infiltra na nossa família, infiltra dentro do nosso âmbito ali profissional para tramar contra as nossas vidas, para armar contra as nossas vidas. Você pensa que não, você acha que aqui já não entrou gente para ficar na frente da obra? Não, pastora, eu vou te ajudar aqui um tempo. E Deus, na hora que a pessoa falou, Deus falou assim, você pode orar. Isso aí não vai poder ficar aí não, minha filha. Você vai ter que orar, porque isso aí é problema. Você já tem muito. Não caça não, porque você não quer nada com Deus. Quer fazer, como se diz, a obra de palco. Orei e coloquei diante de Deus. E Deus fez o que Ele tinha que fazer. Então, todas as vezes que chegar alguém na sua vida, não sei, qualquer âmbito da sua vida, ore a Deus. Oh, Deus, eu posso confiar, eu posso falar, eu posso fazer, que se for da vontade de Deus, você vai. Vamos ler o 13. Então, pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. Também pus o povo de acordo com as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Aqui o povo acordou e criaram estratégia. Vamos cercar esse muro. Fulano vai para a parte de baixo, fulano vai para a parte de cima, fulano vai para a direita, fulano vai para a esquerda. Não vamos baixar a guarda, vamos ficar acordado, vamos ver o que esse povo está armando contra as nossas vidas. Aí cercaram tudo. E hoje Deus está falando para mim e para você, cerca a sua vida profissional, cerca a sua família, cerca o seu casamento, cerca a sua vida através do jejum, da oração e da vigilância diante do Senhor Jesus. Cerca, fica na vigilância, não durma no ponto. Nossa, eu estou tão cansado. O inimigo coloca cansaço. O inimigo coloca empecilho, coloca pedra de tropeço, coloca coisa para te colocar você cansado, prostrado, desanimado. Principalmente na hora que chega a hora do culto. Ai, hoje eu não vou, estou cansado. Na hora que eu chegar, eu tenho que fazer janta. Na hora que eu chegar, não sei o quê. Vai. Se Deus mandar você ir, vai. Não importa como você esteja. Não, pastor, não deu nem para tomar banho. Glória a Deus, aleluia. Vem do jeito que você está. O importante é você chegar. E o verso de número 14, quero ler ele também. Olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: não os temai, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossas irmãs, vossas mulheres e vossas casas. Neemias era um homem tão sábio que o povo estava temendo o inimigo e ele falou: ó, não teme esse povo que come arroz e feijão, não. Teme a Deus, que Ele é terrível. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Não tema o homem. Muitas das vezes, a gente estava aqui fazendo culto, época de guerra. Eles mandavam mensagem para o celular do Del, da Lidiane, da Adriane, já mandou. Ó, manda a pastora fechar a igreja aí, manda acabar esse culto mais cedo aí, porque a gente é de guerra, né? Nós vamos encontrar no beco da igreja. Eu falei, mas eu trabalho para fulano, Beltrano, Ciclano? Trabalho para Deus. Eles vão marcar guerra lá na boca deles lá, hein? Beco de igreja, não é de marcar guerra, não. Mandei todo mundo chegar cedo. Aí eu e Gabriel pegamos um vídeo de óleo, ungimos esse beco, da ponta daqui até lá na descida da Araribá. E colocamos, você lembra disso, Lidiane? Nós colocamos os obreiros tudo para orar. Aí não podia ninguém nem sentar. Ok, pode não. Todo mundo de pé. Ninguém vai sentar, ninguém fecha o olho nem para orar. Pelo amor de Deus. A gente confiava em Deus, mas tinha que vigiar. Aí a gente foi orando. Deus, ocupa a mente desses meninos, esses meninos vão subir aqui, o sangue de Jesus tem poder. E fomos orando. Acabou o culto, nada aconteceu, porque eu tirei na palavra. Oh, Deus, eu tenho que obedecer o homem ao Senhor. Aí a palavra era, você vai obedecer a mim. Obedecer a mim. Falei, amém, muito obrigado, Jesus. É bom ouvir a voz de Deus, né? Ele responde quando Ele quer, né? A gente não manda nele, quando Ele quer, Ele responde rápido. E ali a gente fazia o culto normal.
Teve um dia que deu um tiroteio tão feio aqui que mandaram mensagem para Adriana. Vocês estão vivos aí dentro? Você lembra disso? Estamos vivos. Porque o tiroteio foi todo para aí. Vocês não ouviram nada lá. Uns deitaram no chão, meu filho. Outros ficaram de pé e continuaram orando a Deus. Né? E foi fogo no mulame do cão. Aí eles falaram, não, nós estamos vivíssimos. Graças a Deus, porque os tiros foram para o lado daí. Lá na Serra Negra, mas vaza aqui, né? Deus colocou coluna de fogo aqui, ó. Desviou tudo. Então nós não temos que temer o homem. Nós temos que temer a Deus. Porque Ele é amor. Mas Ele é fogo consumidor. Quero ler o verso 17 também. Isso que eu falei com vocês para não fechar a Bíblia, hein? Os que edificaram o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos, fazia a obra e na outra tinha as armas. Olha que coisa tremenda. Imagina você. Imagina, como é que você trabalha com uma mão? Imagina você, mulher, que muitas das vezes não tem tanta força. Exceto a Adriana, né, que aquilo ali tem força igual homem. Né? Imagina você carregando a pá, né, coisando na areia, ou então coisando o muro, e a outra tinha espada. Você imagina? Para aí para pensar aí, alguns segundos. Olha a guerra que foi essa construção. Olha a guerra que foi para reconstruir esse muro. Pastor, mas o que Deus está querendo dizer para nós? Deus está querendo dizer para nós termos coragem no meio da adversidade. Deus está querendo dizer para nós que nós temos que orar, vigiar, jejuar e planejar. Pedir Deus, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá inteligência, porque eu estou tentando desse jeito, está dando errado. Eu já tentei daquele e não consegui, então me ajuda. E Ele vai te ajudar. Pois se Ele foi com aqueles homens, Ele não vai ser com vocês? Vai. Ele vai fazer. E a fidelidade de Deus, ela nos garante proteção. Isso aqui, na hora que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, é a pura verdade. A fidelidade do Senhor. Né? A misericórdia dele é que são as causas de nós não sermos consumidos. Não é porque você é dizimista, não é porque você prega, que você louva, que você expulsa demônio, não é por causa disso que... Não, é a misericórdia de Deus que são as causas de nós não sermos consumidos. É Deus que hoje vira para o leão que está com a boca aberta para rungir, para te devorar, e ele fala assim, ó leão, fulano tem crédito comigo, fulano, volta amanhã. Aí o leão vira as costas e vai embora. Aí a cobra está ali no ponto de te picar. Aí Jesus fala, cobra, volta outro dia, porque ela tem crédito comigo. Aí a cobra vai embora. Aí o assaltante está ali, ponto para te assaltar. Aí Deus vira para ele e fala assim, que volta amanhã, porque ela é minha escolhida e eu estou colocando ela invisível, da vista dos inimigos, invisível da vista de Satanás. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, né? E nessa noite, como eu tenho falado desde o início, toda ferramenta preparada contra a minha vida e contra a sua já foi frustrado pelo poder da oração. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, não vale encantamento contra a nossa vida. Então, quero dizer para você nessa noite, mediante essa palavra, estão tentando te parar, estão tentando te calar, estão tentando entulhar a reconstrução de algo na sua vida, estão tentando falar assim, ó, já chega, não tem jeito, já tentou demais, mas eu venho como boca de Deus nessa noite falar para você, levanta a tua cabeça, arregace as suas mangas, porque a palavra final vem de Deus, a palavra não vem do homem. Talvez você está aqui até debaixo de ameaça. Não, fulano falou que vai me matar. Vai. A palavra final vem de Deus. Conheço pessoas que estavam ameaçadas de morte, que foi lá, ó, mascou tudo. Porque se não é o tempo, não é a hora, você não vai. Nós viemos ao mundo com prazo de validade. Deus sabe a hora que você nasceu, o dia sabe a hora que você vai morrer. Ele sabe de tudo. Então eu não sei a sua vida, como que está com Deus. Eu não sei qual dificuldade você está.
Talvez você entrou aqui nessa noite com uma dificuldade financeira. Você está tentando reconstruir, você está tentando juntar, você está tentando daqui, dali, e aí desmorona tudo de novo. Pede Deus, Deus, o Senhor é dono do ouro, dono da prata. Reestabeleça a minha área financeira, reestabeleça a minha área profissional. Oh Deus, eu quero mudar de emprego, Deus, eu quero um emprego novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Pede Deus para reestruturar. Porque os muros, eles foram reconstruídos, mas para ser reconstruído teve que ter oração, teve que ter jejum, teve que ter vigilância, teve que ter ação. Não adianta também, muitas das vezes, nós orarmos, vigiarmos e jejuarmos e nós, muitas das vezes, não ter ação de fazer algo. Está esperando de Deus. Muitas das vezes já era para você ter agido, já era para você ter caminhado, já era para você ter deslanchado, né? Se você está com medo, pede Deus, Deus, tira o medo do meu coração, tira o medo da minha mente, tira o medo do meu caminho. Não me deixe ficar com medo, mas me dá coragem, me dá força para prosseguir. Talvez você entrou aqui nessa noite, mas os seus inimigos já foram na sua porta. Talvez você está aqui, mas os seus inimigos já te amedrontaram. Talvez os seus inimigos já te cercaram, já falaram para você, tem jeito para você não. Mas a palavra final, ela vem de Deus. Nós lemos, eu li o título para vocês, os inimigos atrapalham as obras. Qual o inimigo da sua vida que tem atrapalhado algo na sua vida? O que tem sido atrapalhado na sua vida? O que você tem tentado caminhar para prosseguir, para reconstruir, para edificar e, ao contrário, tem retrocedido. Nós vamos orar daqui a pouco e você vai colocar diante de Deus. Oh Deus, eu não aceito mais ser atrapalhada, Deus, na minha obra. Eu não aceito mais, Deus. Oh Deus, eu estou em construção nisso daqui. Eu estou em construção na minha mente. Eu ainda estou em construção no meu coração, que foi ferido, foi machucado. Foi isso, foi aquilo. Eu ainda estou em construção, então me ajuda. E hoje, desde ontem, né, o Senhor tem falado comigo acerca de livramento. Desde ontem, o Senhor está batendo nessa tecla comigo acerca de livramento. Então, para ter livramento, não adianta falar com vocês que tem livramento, tem, e você vai lá sentar no Salmo 1, na roda dos escarnecedores, e achando que Deus vai te dar livramento lá. Eu lembro disso como se fosse hoje. E posso falar o nome dele, que ele não liga, que ele mesmo já veio aqui mancando e já contou, o Guilherme, da Carmo. Ele veio aqui num culto, Deus me usou para falar com ele. Deus está te dando livramento. Não, Deus falou, gente, eu não lembro de Deus ter falado nunca assim com outra pessoa. Ele falou assim, não fica na rua. Eu falei para ele. Ele foi. Aí é o plantão do capeta. Não, a pastora falou para mim que não é para ficar na rua, mas hoje eu tenho que ficar aqui, como é que eu vou fazer? Tá tranquilo, olha para você ver, essa Carma aqui não tem nada. Eu vou ficar aqui. Tomou tiro de raspão de ponto 40. E foi para o hospital. E estava lá, os policiais já esperando ele melhorar para prender ele. E ele fugiu. Aí quando foi na outra semana, estou vendo ele andando. Subindo assim, veio me gritando lá de baixo, que eu estava aqui. Pastor, a senhora tem a boca, hein? Pelo amor de Deus, olha o que aconteceu. O que aconteceu? Eu tomei tiro. Os polícias me deu tiro em mim. Eu falei, mano, você estava em casa? Você estava orando? Não, eu estava lá na boca, mas estava tão tranquilo. O inimigo engana as pessoas. Tá tranquilo, você vai confiar na profeta, na igrejinha, lá no meio do beco? Vai não, vai lá para a boca. Né? E ele contou, ele sentou aqui, coitado, ocupou 2 lugares, que ele não aguentava encolher a perna, aí sentava assim, com a mão assim, aí, de vez em quando apertava, ele, ai! Aí todo mundo olhava assim, e falava, meu Deus do céu. E terminou o culto, ele contou o testemunho. Falou, gente, quero contar o testemunho, viu, que eu desobedeci Deus, eu desobedeci, e aconteceu isso. E ali, quem ouviu e viu no dia, ficou assim, tudo de boca aberta. Porque Deus falou com riqueza de detalhe, não fica na rua. Não sei se Deus falou, não lembro. Tipo assim, não fica na rua hoje, essa semana, não sei o quê, não lembro. Mas era desse jeito, não fica na rua. Ele olhou assim, vou ficar. Quis pagar para ver e pagou um preço caro. Então, o que eu quero dizer para você? Quando Deus falar para você que você pode ir, você vai. Mas se Deus falar para você não vai, não vai.
Porque você pode pagar um preço com a sua própria vida. Principalmente jovens que recebem convite quase todos os finais de semana. Vamos para o sítio assim? Vamos. Tem comida e bebida de graça? Tem. Não, demorou tudo que eu queria. Vou pagar nada. Vou ir de carro, voltar de carro. Ai, que maravilha. Deixo meus filhos com a minha mãe e vazo. O que tem de errado nisso? Nada. Está um laço lá de todo tamanho. Então, se você quer ir, se você tem algo para algum lugar para você ir, faz igual o povo fez. Ora a Deus. Deus, eu posso ir? Porque você é um instrumento do Senhor. Então, se você é um instrumento, você tem que pedir ordenância a Ele. E ali Deus vai te falar. Pode ir, não pode não. Faz isso, faz aquilo. E Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. E para terminar, eu quero complementar alguns dizeres sobre a sua vida. O que tem acontecido? Algo na sua vida que tem paralisado os seus sonhos, que tem paralisado os seus projetos. Algo que você planejou que não foi para frente. Ah, Gabriel, coloca aquela música que o Daniel cantou domingo. Não caminhamos. Você não tem nada a ver com a palavra. Tem, que na hora que eu estava falando que Deus me pôs na cabeça. Por quê? O inferno não vai prevalecer contra a sua vida, contra os seus sonhos, contra os seus projetos. Não vai prevalecer. Deus, Ele vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia. Então, eu não sei em qual área da sua vida está travado. Eu não sei em qual área da sua vida está com uma inveja que parece que o trem não anda. Eu não sei em qual área da sua vida tem algo que não deslancha. Só fica ali parado, estagnado. Eu venho como boca de Deus falar para você, não abaixe a guarda. Faça igual aquele povo. Quando você acha que você não vai conseguir, eu vou orar. Vou pedir Deus. E Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar força, vai te dar sabedoria. Quando você achar, pode colocar. Ele vai te ajudar. Né? E eu orava a Deus desde segunda-feira e falava, Deus, quem precisa dessa palavra, leva na igreja quarta-feira. Vocês podem ver que quarta passada estava mais cheio. Hoje está mais vazio. Por quê? A vontade de Deus. Deus, Ele quis que você estivesse aqui. Pode colocar. Preste atenção na letra deste louvor. Pede Deus, fique em espírito de oração. Pede Deus para renovar sua força, sua fé, sua esperança através deste louvor. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Mantém de pé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja.
perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode te parar. Caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move É o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz. Vivemos por fé, estamos de pé. Tá perseguido? Olha aí o que vai falar, ó. Vem comigo! Perseguição não parou a igreja. Não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Deus faz os leões jejuarem. Não pararam A igreja do O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode te parar. Ninguém pode te calar. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pode parar. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Deus fez o leão jejuar. E Daniel não foi comido. Ele poderia ter, né, os leões podiam ter comido ele. Ele fez os leões de travesseiro. A fornalha não parou o povo de Deus, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá, mas o quarto homem estava com ele, né? O mar não pôde parar o povo de Deus, porque Deus abriu o mar para o povo passar, né? Então eu já falei para vocês aqui, fogo, água, terremoto, tudo, né? Deus ele fez parar, para a igreja passar, para o povo dele vencer, para o povo dele avançar. Então, se tem levantado um inferno contra a sua vida, o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Ninguém vai te parar, ninguém vai te calar, os seus inimigos não irão te alcançar, mas se coloque na posição, porque o Senhor vai fazer algo sobre a sua vida. Amém? Essa era a palavra que o Senhor me ordenou para trazer nessa noite, né? Hoje, não sei o porquê, comecei a sentir uma dor muito forte na cirurgia, aí tomei dipirona de 1 grama, falei, Deus, hoje não vou para o hospital não, o Senhor me deu palavra ontem, hoje o mistério está comigo, né? E assim eu vim para honra e glória do Senhor. Aí na hora que eu cheguei aqui, a irmã foi a primeira a chegar, falei, meu Deus, ainda bem que eu vim, né, que eu mesma mandei ela vir para iniciar a campanha hoje, então assim, ainda bem que Deus falou assim, vai, né? E Deus, ele é fiel, amém? Eu quero fazer um instante de oração pela sua vida,
em nome do Senhor Jesus. Deus, eis aí a palavra ministrada, Pai. Ó Deus, eu não sei o porquê dessa palavra, mas o Senhor me dava essa palavra primeiramente, para o ministério 7 trombetas. E o Senhor falava comigo assim, vá e leva aos demais. Ó Deus, eu não sei daquilo que o diabo tem levantado contra a vida do teu povo. Eu não sei daquilo que Satanás tem tentado parar, Pai. As promessas, os milagres, eu não sei daquilo que tem tentado, Deus, algo contra a vida dos meus irmãos. Mas eu venho como boca de Deus pedir ao Senhor, Pai, toca sobre cada vida, abençoe cada vida, dê direção, dê inteligência, dê sabedoria, dê a eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, aquilo que eles necessitam para combater, Deus, essa guerra. Dê eles as armas espirituais necessárias para que eles possam conseguir, em nome de Jesus, resolver, Pai, esse problema que aos olhos deles não tem solução, Pai. Que o Senhor entra com as suas mãos poderosas sobre essas vidas, fortalece os joelhos calejados, fortalece os braços cansados, mas que o Senhor venha fazer com este povo como fez com aquele povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece eles, ainda que eles estão pensando que estão cansados, não estão aguentando mais, que eles possam pensar naquele povo guerreando com as duas mãos ocupadas, com uma mão segurando a espada e a outra mão segurando a ferramenta para fazer a obra. Oh Deus, eu não sei daquilo que tem levantado contra o teu povo para parar, mas que nessa noite venham ser eles parados, retrocedidos toda a força do inimigo, toda a força das trevas. Nós decretamos a falência de Satanás, a falência das trevas, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos, contra aquilo que nós estamos tentando edificar e o inimigo está tentando desconstruir, sobre aquilo que nós estamos tentando, Deus, ali progredir, e Satanás está querendo fazer com que nós viemos, Deus, voltar atrás, ó Pai. Eu coloco essas vidas diante de Ti, coloco os sonhos, coloco os projetos, coloco tudo em Tuas mãos, Deus, porque agir no Senhor ninguém impedirá. Coloco essas vidas diante de Ti, Pai. E aquilo que o homem, Deus, falou, aquilo que o homem determinou contra a vida deles, a palavra final vem do Senhor. Apaga no mundo físico e no mundo espiritual toda palavra de maldição, toda inveja, toda praga lançada, venha ser corrompido pelo poder da oração, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos toda sorte de bênção, profetizamos a tua cura, profetizamos a reconstrução, profetizamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, a restituição de saúde, restituição financeira, restituição daquilo que eles necessitam sobre qualquer área da vida deles. É o que nós oramos e profetizamos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glorifica a Deus com suas palmas, em nome de Jesus. Pode se sentar. Já estamos terminando. Pastor Gabriel vai orar para as ofertas. Em nome de Jesus. Em seguida, se alguém tiver testemunho, prepara, senão vamos orar para encerrar. A vigília esse mês de outubro vai ser lá na igreja do Bispo Léo. Vai ser dia 4/10. Lá vai começar mais cedo, né? Ele falou aqui para quem estava. Vai começar às 7, né? 7 horas da noite, né? Aí a gente trabalha junto, né? Aí ele chegou lá hoje, tá meio cinzoso. Keila, não tá normal. Mede minha pressão. Medi a pressão dele, pressão normal. Eu falei, eu sei o que é isso. Eu e Gabriel passamos parecido. Toda igreja que tem vigília, meu filho, que está indo para a igreja do outro, é guerra. Ele imaginava, falei, pode orar, hora dobrada. Porque com a gente também, quando foi na última semana, próximo da vigília, falei, Jesus amado, soltou o secretário dos demônios, tudo para mim. Parecia que tinha soltado, né? Mas foi uma vigília abençoada, maravilhosa, e lá também vai ser, em nome do Senhor Jesus. Então, dia 4/10, às 19 horas, é a próxima vigília lá na igreja do Bispo Léo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta. Apresente o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos ao Senhor, Jesus, por essa oportunidade. Nós estarmos aqui, Deus, podemos louvar e exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor se faz presente aqui, Pai. Porque onde tiver 1 ou 2 ou 3 pessoas ali, Deus, reunidas em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Nós cremos que o Senhor está aqui nesta noite e receba a nossa vida como oferta viva, voluntária, como sacrifício santo ao Senhor nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai.
Pai, eu oro, Senhor, em favor, Deus, de cada dizimista dessa igreja, de cada ofertante dessa igreja, seja essa pessoa que oferta presencialmente, seja através de uma transferência bancária. Honra, Pai, a fidelidade dessa pessoa para com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Repreenda, Deus, o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador que tem tentado agir nas finanças dos seus filhos, que venha ser confundido o ladrão, Deus, que se levanta contra as nossas vidas para fazer o mal contra as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, eu te peço, Senhor, nos ensina-nos a ser bons administradores daquilo que o Senhor tem nos dado, para que o nome santo do Senhor possa ser louvado e engrandecido através, ó Deus, da nossa área financeira também, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, que nós venhamos sim, Deus, ser sábios, bons administradores. Pai, é o que nós te pedimos do Senhor nessa noite. E assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem oferta com alegria lá no céu, lá no céu, lá no céu. Quem oferta com alegria lá no céu, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa. Ó Senhor, abençoa. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria. Amém. Glória a Deus. Tem alguém no nosso meio nessa noite que quer dar um testemunho para falar daquilo que Deus fez na sua vida hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Novinha, né, Dona Maria? Hã? Aleluia. Alguém? Quer dar um testemunho? Não? Em nome de Jesus. Domingo. Tá vendo? É assim que pega. Domingo. Gente, nosso próximo culto é domingo às 9 horas. Domingo tava um calor, né? Após que teve gente que levantou cedo por causa do calor, né? Só não veio na igreja. Faz um esforço para vocês virem na igreja. E vocês acabam que tem o restante do dia inteiro, né? Domingo, depois que eu saí daqui, almocei, trabalhei até umas 9 horas da noite, né? Vim aqui ainda, vi um tanto de gente conhecido. Amém? Então vem, irmãos, né? Venha buscar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por este culto, por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Amém? Que o Senhor possa nos conduzir em paz, em segurança também, até a nossa casa, em nome de Jesus. Pai, desde já, Deus, nós te agradecemos ao Senhor por essa porta aberta. Pai, não foi um homem que resolveu abrir essa porta, Deus, por livre e espontânea vontade. Não, Deus, foi o Senhor, Deus, que abriu essa porta. E foi o Senhor, Deus, que escolheu, Deus, ó Pai, Deus aqui, Deus, a cada um de nós para estarmos aqui, Deus, podendo louvar e adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Ó Pai, Deus, os inimigos, ó Deus, possam até armar contra as nossas vidas, mas o Senhor nos dá o escape. O Senhor é um Deus que nos mostra, nos traz a direção, Pai. Como o Senhor trouxe para Neemias, o Senhor mostrou para Neemias aquilo que estava armado, preparado contra a vida dele. O Pai, que o Senhor também, Deus, venha nos mostrar e nos fazer permanecer atentos. O Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes o Senhor fala conosco. Ou pessoas falaram aqui, Deus, no domingo, ali, Deus, mas muitas das vezes, Deus, nós não damos crédito à Tua palavra. Pai, mas a partir de hoje, essas pessoas que aqui estão, possam dar créditos ao ouvir a Tua voz e obedecer o Senhor. Ó Pai, não sei aquilo que eles estão se empenhando a fazer, mas se é da direção do Senhor, dá-lhes força, coragem, ousadia, intrepidez, dá-lhes discernimento, Pai, estratégia, Pai, para que quando o mal tentar vir contra as nossas vidas, envergonhado e confundido, venha ser o inimigo da nossa alma. Ó Pai, é o que nós oramos ao Senhor nesta noite.
E nós cremos, ó Deus, que o Senhor, Deus, se agradou de nossas vidas que estamos aqui. Nós não saímos da nossa casa para estarmos aqui, Deus, simplesmente assentados, olhando a vida do irmão, não, mas nós viemos aqui, Deus, creio, Pai, com o espírito, Deus, de adorador, para te adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se agrada de nossas vidas, ó Pai. Pai, não sei como está o meu irmão, ó Pai, não sei se ela tem dormido tranquila, ou se o desespero tem chegado até ela. Ó Pai, ali a ansiedade tem chegado até ela. Mas nós repreendemos, ó Deus, essa ansiedade, repreendemos esse desespero na vida dessa pessoa. Traga paz ao coração dessa pessoa que aqui está nessa noite, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga paz do Senhor, que excede todo entendimento, traga alegria, Deus, no coração dessa pessoa que aqui está. Traga, Deus, aqui nessa noite, Deus, o perdão, a reconciliação. Ó Pai, que nós possamos perdoar quem tem nos ofendido, que nós possamos ali, Deus, liberar o perdão no mundo espiritual, para que também nós sejamos perdoados pelo Senhor, Pai. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa levar em paz e em segurança essas pessoas, conduzir elas, ó Deus, livrar elas, ó Deus, de todo mal. Traga um sono do justo sobre a vida dessas pessoas que aqui estão, Pai. E que testemunhos possam ser dados, ó Pai, no próximo culto, através da oração, através da fé, da convicção dessa pessoa que aqui está, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, que Deus abençoe vocês. Um excelente final de noite, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vá em paz, em nome de Jesus.